Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 4 do PET volume 7 de língua portuguesa. Então, nós temos aí o eixo temático, o tópico, a habilidade, conteúdos relacionados e a interdisciplinaridade. E vamos às atividades. Mas antes, gostaria de pedi-los que se inscrevam no meu canal no YouTube. Desde já, meu muito obrigada. Então, vamos lá. Oi, pessoal, como vocês estão? Vimos até agora importantes conteúdos no plano de estudo tutorado volume 7. Estudamos o que é e como se estrutura um relato pessoal. Analisamos um trecho do livro Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça de Bartolomeu Campos de Queiroz e vimos o que são e como adequar o uso das variedades padrão e coloquial da língua portuguesa em nosso dia a dia. Agora é com vocês. Número 1. Escreva um relato pessoal, obedecendo toda a estruturação que aprendemos na semana 1, em que você conte sua relação com a escola e a importância dela para a sua vida. Seu texto deve estar adequado à variedade padrão da língua portuguesa. Então, na semana 1, foi pedido a vocês que escrevessem um parágrafo. Né? Agora, vocês vão escrever um texto. Né? É um relato pessoal onde vocês vão contar um pouco da relação de vocês com a escola e a importância dela para a vida. Né? Eu acredito que durante este ano, né, a escola está fazendo muita falta, não só para vocês alunos, como para nós professores. E vocês podem usar essa o que nós estamos passando agora, né, esse ano de pandemia, para vocês relatarem a importância da escola na vida de vocês. Mas antes, eu vou colocar aqui um pouco sobre o relato pessoal. Eu já até coloquei na semana 1, mas eu vou colocar novamente para ajudá-los a estruturar o texto de vocês. Então, relato pessoal. É uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. Tal qual uma narração, o relato pessoal apresenta um tempo e espaços bem definidos, onde o narrador torna-se o protagonista da história. Então, é um narrador personagem, né? Ele vai narrar algo que aconteceu na vida dele, ele faz parte daquela história. Note que, além de narrativo, o relato pessoal pode ser descritivo, com a descrição do local, personagens e objetos. Então, vocês vão descrever o local, descrever a escola, os personagens, os amigos, os professores e até objetos, coisas, né, da escola que fazem parte aí do dia a dia. De acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, o emissor e o receptor, a linguagem utilizada no relato pessoal pode ser formal ou informal. Observe que o relato possui uma função comunicativa muito importante na construção das subjetividades, podendo ser nas modalidades escrito ou oral. Né? O relato pessoal, ele pode ser escrito, você escreve, ou ele pode ser oral, falado. Né? Tem muitos relatos pessoais que são que nós ouvimos nas rádios, então ele pode ser tanto oral quanto escrito. Os relatos pessoais podem ser divulgados pelos meios de comunicação, por exemplo, jornal, revista, livro, internet, redes sociais, dentre outros, rádio, né? Relato oral e relato escrito. Ainda que sejam textos que possuam a mesma função comunicativa, ou seja, de relatar um episódio relevante da vida do protagonista, que é o narrador, os relatos pessoais podem surgir de maneira oral ou escrita. A grande diferença entre as duas modalidades é certamente a linguagem empregada em cada uma delas. Enquanto no relato oral notamos a presença da oralidade com uma linguagem mais descontraída, no relato escrito a linguagem formal é utilizada. Seguimos as normas da língua como concordâncias, pontuação, ortografia, dentre outros. É possível que um relato oral seja transformado em escrito por meio da técnica de transcrição da fala do protagonista. Nesse caso,
Faz-se necessário organizar o texto e incluir pontuação, concordância e, em alguns casos, substituir algumas expressões populares, por exemplo, gírias que marcam a oralidade do discurso. Então, quais são as características de um relato pessoal? As principais características de um relato pessoal são textos narrados em primeira pessoa, é um narrador que está contando sua história, verbos no presente, em grande parte no pretérito, ou seja, no passado. Você vai contar algo que já passou, mas você pode contar aquele acontecimento que esteja acontecendo naquele momento. Então, você pode, em algum caso, usar verbos no presente, mas na maioria das vezes os verbos vão estar no passado. Caráter subjetivo, né? Você vai expressar os seus sentimentos, você vai colocar suas emoções, né? Experiências pessoais, presença de emissor e de receptor. Estrutura. Como fazer um relato pessoal? Aqui, ainda que não exista uma estrutura fixa para produzir um relato pessoal, é essencial estarmos atentos a alguns pontos. Por exemplo, quem? O narrador que produz o relato. O quê? Qual que é o fato que você vai narrar? Quando? Tempo. Quando que está acontecendo? É agora? Você está relatando algo que aconteceu faz tempo? Onde? O local. No caso aí, você vai relatar fatos da escola, né? Como? De que maneira aconteceu? E por quê? Qual o causador do fato? Aí vocês têm que colocar um título, né? Ainda que não seja necessário em todos os relatos, alguns indicados com um título referente ao tema que será abordado. O tema, qual que é o tema aí? É a importância da escola, né, na sua vida. Então, nós já temos um tema. Introdução, um pequeno trecho em que aparecem as principais ideias que se quer relatar. Nessa parte é possível encontrar o local, o tempo e personagens que fazem parte da narrativa. Contexto. Observe em que contexto se passa o relato que será narrado. Fique atento à utilização dos tempos verbais no presente e no passado e ainda ao espaço, né, o local onde ocorrem os fatos, né, que no caso aí será a escola. Personagens. Observe no seu relato quais são as pessoas envolvidas e de qual maneira devemos mencioná-las no texto. Por exemplo, se elas são relevantes e fazem parte do acontecimento. E o desfecho. Após apresentar a sequência de fatos, né, a ordem dos acontecimentos, é extremamente importante pensar numa conclusão para seu relato, seja uma questão que surgiu com a escrita ou mesmo uma sugestão para as pessoas que enfrentam tal problema. Então, você vai concluir, você vai finalizar seu texto, né? Portanto, vai finalizar a sua história e seu relato, seu texto descritivo sobre a importância da escola na sua vida. Então, encerramos aqui a semana 4 do PET, volume 7 de língua portuguesa. Nos vemos agora no PET avaliativo. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Espero também que vocês estejam fazendo as atividades e enviando aos professores, pois são as atividades feitas, né, que vão valer como carga horária para vocês concluírem o ano letivo de 2020. Fica aqui o meu forte abraço e uma ótima semana.